Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 27 de março, estamos aí vivendo a quinta semana da Quaresma. O evangelho de hoje que nós vemos é de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. No evangelho de hoje, mostra para nós Jesus que foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou ali no templo. E lá sentou-se e começou a ensinar quem estava lá junto com ele. E nisso os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e querendo condená-la, apresentar a Jesus e dizendo para ele: esta mulher foi surpreendida em adultério. Os mestres da lei lá dizendo então, na lei de Moisés é mandado apedrejar a mulher que faz isso. E o que o Senhor diz? Jesus não responde nada. A princípio, ele inclina-se e começa a escrever no chão. Mas os mestres da lei, querendo uma resposta, ficam ali e esperando então o que Jesus vai falar. E aí que Jesus, levantando a cabeça, viu que eles estavam por ali, e aí que Jesus dá uma lição implacável, grande, naqueles acusadores, porque Jesus diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire nela então a primeira pedra. E foi aí que os mestres da lei e fariseus, cada qual olhou para dentro de si e viu que nós temos nossos pecados e como que queremos aqui acusar alguém, condenar alguém, como a mulher ali que foi surpreendida em adultério e queremos condená-la. E aí foi aonde, com a lição que Jesus deu aos mestres da lei, eles foram saindo ali um por um e ficou somente a mulher. E aí que Jesus, quando ele continua escrevendo no chão, e quando ele levanta a cabeça, vê só a mulher e pergunta: ninguém te condenou? Cadê eles? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E aí que Jesus fala: também não te condeno, vá em paz, mas não peques mais. Então, lembrando, ali o Filho de Deus, ele não condenou a mulher, ele não deu para ela aquilo que os mestres da lei queriam, que fizesse ali apedrejar ela e a condenasse. Jesus não condena ela, mostra que é preciso, da agora em diante, não pecar mais. Então a mulher, ela também aprende que sabe que o pecado destrói a própria pessoa e acaba então tendo aquela dificuldade de ter uma intimidade com Deus. Então Jesus mostra para ela, ensina um caminho de conversão para que possa ter uma satisfação interior, espiritual, ali com ela, e saber que foi dado para ela a graça de ficar livre, mas a responsabilidade de não mais pecar. Então, não cometer mais adultério, para que possa realmente ser, dali em diante, a grande mulher e merecer as graças e bênçãos de Deus em toda a sua vida. Então, lembramos nós também, aprendemos primeiramente que devemos ter o cuidado na nossa vida para não sermos como os mestres da lei. Muitas vezes o ser humano quer acusar alguém disso, daquilo, e esquece de olhar para si e ver que a vida ali da pessoa, a vida sua, também está ali com dificuldade, também faz pecado, e como que vai acusar alguém. Igual como Jesus diz lá em outras passagens,
às vezes quer tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que no teu olho tem uma trave. Então, o primeiro passo que o Evangelho ensina para nós é que devemos sempre saber amar e respeitar a todos e não querer olhar somente lá o pecado do outro e esquecer de olhar para si, cuidar-se de si para viver bem e não cair no pecado. E aí depois, o Evangelho ensina também para nós. Temos o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Sempre que buscamos esse sacramento, recebemos a absolvição dos pecados, mas devemos sempre ter conosco: o Senhor me deu a graça de ser perdoado dos pecados, mas caminhar na nossa mente e já ter conosco a mesma palavra que Jesus disse para esta mulher: vá e não peques mais. Então, como cristãos, devemos ser maduros, conscientes, responsáveis e lembrar que o Senhor nos perdoa. Por vezes podemos pecar por ser humanos, somos ali fracos, às vezes podemos cair no pecado, e quando buscamos o perdão no sacramento da reconciliação, o Senhor nos perdoa. Mas nós devemos ter a consciência de que, juntamente com o perdão que eu recebi, eu tenho que ter comigo a responsabilidade de não mais pecar. Porque se eu me confesso, mas de repente continuo vivendo a mesma vida de antes, aí eu acabo então brincando com aquilo que é sagrado, que é o sacramento ali da confissão, e acabo então fazendo com que eu não mostre respeito para com Deus. Então lembremos, busquemos viver de maneira correta, firme e fiel, e naquilo que por vezes ali erramos, tenhamos a graça de buscar no sacramento da reconciliação, da confissão, buscar o perdão, mas tenhamos conosco em nossa mente sempre esta palavra: não peques mais. Então cabe a nós sempre estarmos rezando e pedindo a Deus, como rezamos na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, que sejamos cuidadosos em tudo para evitar o pecado e cuidar de nós, da nossa pessoa, e cuidar para que não sejamos como mestres da lei e fariseus, que queremos por vezes condenar alguém, sendo que nós também temos ali o pecado. Então, o carinho, o respeito mútuo uns para com os outros e o cuidado de si mesmo para ter uma boa intimidade com Deus, viver bem, é isso que é preciso para poder então ser cristão fiel e a cada dia ser bom para merecer as graças e bênçãos que Deus tem para quem é fiel com Ele em todo momento, em toda a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.